maravilhoso. Dançar na presença do Senhor. Deuteronômio capítulo 17, do versículo 18 para frente. Em nome de Jesus. Você que tem a sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 17, versículo 18. Diga comigo assim: amigos, diga amigos da palavra. Se tem uma coisa que eu, que você, que todos nós que estamos aqui nessa manhã, é de aprendermos a sermos amigos da palavra. E quando eu falo amigos, pessoal, é leitores da palavra. Precisamos estar sempre clamando a Deus, espiritualmente falando, e orando a Deus, para Ele sempre nos dar sede de meditar na palavra dEle. Quando um rei assentava-se no trono para governar, era crucial, era isso que iria decidir se o reinado deste rei lá no passado seria de sucesso ou um reinado de fracasso. O que decidia isso, pastor? Se o rei tomasse algumas atitudes que eu e você precisamos considerar e tomar também, para poder ver a mão de Deus sobre a nossa vida. Que atitudes eram essas que o rei tinha que tomar quando ele assumia o trono e começava a governar? Qual era a primeira coisa? Não era nem a segunda, nem a terceira, mas era a primeira coisa que um rei tinha que fazer quando ele era investido daquela autoridade. Qual que era? Olha o que diz o versículo 18, leia comigo 18. Será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, falando do rei, então escreverá para si um translado desta lei num livro, do que está diante dos sacerdotes levitas. O versículo 19, vai prestando atenção. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da tua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos, para fazê-los, para que o seu coração não se levante ou não se ensoberbeça sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita e nem para onde, pessoal? Para que prolongues os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Posso ouvir um glória a Deus? Preste bem atenção, quando um rei no passado assumia o trono, antes de qualquer coisa, era dado a esse rei o livro da lei, a palavra de Deus. E a Bíblia diz que esse rei, segundo o que diz as escrituras aqui, ele tinha que ler, não era um dia sim e um dia não. Ele tinha que ler todos os dias. Era isso que iria decidir se o reinado deste rei seria um bom rei, um bom reinado ou um péssimo reinado. Agora você pare e pense. Já pensou se todo mundo que governasse uma nação, presidente, rei, seja lá o que for, se todos aqueles que governassem uma nação tivesse a palavra de Deus como guia, a primeira coisa que não ia existir, pegando aqui como exemplo o nosso país, a primeira coisa que não ia existir se chama corrupção. Concorda? Quem concorda, levanta a mão. Porque a palavra condena. Meu irmão, um corrupto é assassino. Que isso, pastor? Ele é assassino. Quando ele desvia o erário público, sem dó, sem misericórdia, dos menos favorecidos, que não conseguem um atendimento decente no sistema público. E aí você descobre que um infeliz desse estava recebendo milhões, enquanto as pessoas estão morrendo em fila de hospital. Ele é o maior de todos os homicidas. Todo corrupto é o maior dos homicidas. Ele mata rindo. Por isso o rei, quando assentava no trono, porque o poder desvia, o poder corrompe. À medida que nós vamos crescendo,
nós vamos pisando em terrenos perigosos. Que se nós não tomarmos cuidado e não termos a palavra de Deus plantada em nosso coração, a mesma coisa que acontece com qualquer corrupto que governa ou está numa posição de confiança, em qualquer área, em qualquer esfera da vida, qualquer ser humano se desvia. Por isso, quando o rei era colocado no trono, era posto, a primeira coisa que era transportada para as mãos do rei era a lei de Deus. Com qual objetivo? Volta aqui na palavra. Para que isso acontecesse. E o terá consigo, e nele lerá o que, gente? Todos os dias. Não passava-se um dia que o rei não lesse o translado da palavra. E às vezes nós temos o costume de nos encher, vamos dizer assim, de orgulho, bater no peito que somos cristãos, evangélicos, seguidores de Jesus, e ficamos dias sem meditar na palavra. Nem um tecozinho, nem um versinho. Oh, meu amigo, nós temos que tomar cuidado. O rei, um governo, lia todos os dias, e nós? A Bíblia, dizem por aí que a Bíblia é o livro mais vendido do mundo. Mas é triste eu dizer o que eu vou falar. Só não é o mais lido e muito menos o praticado. Mas que todo mundo tem uma Bíblia em casa é indiscutível. Mas há uma grande diferença entre ter a Bíblia em casa ou a Bíblia nas mãos, ou até a Bíblia na igreja, e passar a ter a Bíblia como sua regra, seu caminho, sua regra de conduta, sua regra de estilo de vida. Eu sei que Bíblia não é um conjunto de regras, mas quando você coloca ela como um padrão a ser seguido, é assim que vai ser. E era isso que Deus queria do rei. Quem está entendendo, diga amém, Jesus. É isso. E nós então que somos da família de Deus, cristãos, como amigos da palavra temos que ser. O texto diz no versículo 19, volta aqui. E o terá consigo e nele lerá todos os dias, da onde, gente? Da sua vida. Diz o texto aqui no versículo 19. Para que ler todos os dias? O rei podia perguntar. Por que eu tenho que ler? Primeira coisa, temer a quem? Hein, gente? Temer a quem? O temor a Deus, que é o respeito, é adquirido quando nós meditamos na palavra de Deus. Por que as pessoas muitas vezes, elas não temem a Deus? Porque estão afastadas da onde? Da palavra, não meditam. Meu irmão, muita gente na igreja não lê a palavra de Deus. E isso é gravíssimo. Porque quando você não conhece a palavra e não medita, você cai na mão de lobos. Lobos que vão lhe enganar, mastigar você como pão, sem misericórdia. Se você tiver algum bem material, vão arrancar tudo. Vão lhe dizer que você tem que dar tridízimo. Vão ensinar que você precisa fazer sacrifício e trazer tudo para a igreja para Deus poder te abençoar. Você vai cair na mão desses lobos. E aí você diz, pastor, eu fui enganado. Mas nunca leu a Bíblia. Não se engana quem tem conhecimento. Só é enganado quem não conhece. Ou eu sou uma vítima. Você nunca vai poder alegar isso a Jesus. Que Jesus vai dizer, mas eu lhe deixei a minha palavra. Você só não quis ter o trabalho de ler e meditar nela. Por isso você foi enganado. E vai continuar sendo enganado. Uma pessoa de conhecimento, de certa forma, ela não se deixa enganar. Nem engana e nem se deixa ser enganado. Ela teme a Deus. Ei, peraí.
Mas o que o pastor Araquém está pregando aí? Procede? Mas a Bíblia não diz isso. Olha o conhecimento. E eu vou aqui além. A verdade não se incomoda com questionamentos. Quem fica ofendido em ser questionado é o mentiroso. Mas um homem que é de verdade e prega a verdade e vive a verdade, ele está pronto para qualquer questionamento. Mas o mentiroso, quando é questionado, quando tem sua visão confrontada, ele se enfurece. E se enfurece porque muitas vezes não quer que a falsidade dele seja revelada. Diz o texto aqui no versículo 20, volta aqui, versículo 19. Primeira coisa, rei, você vai ter que ler a palavra todos os dias. Para quê? Respeitar a quem, gente? A Deus. Que mais? Para guardar todas as suas, o quê? Palavras. Guardá-las. Camuflá-las aqui. Enxertá-las em seu interior. E precisamos guardar. E alguém diz, e por quê? Porque no momento de tentação, de prova, de luta, de aflição, e como temos, é a palavra de Deus que será a âncora da nossa alma. O desespero existe? Existe. A angústia existe? Existe. Os dias ruins existem? Existem. Dias difíceis existem? Existem. Estamos atravessando, passamos um ano, estamos vivendo outro. Mas a palavra de Deus, quando você medita nela, crê nela, mergulha nela, se torna a âncora da sua alma. Um navio ancorado em alto mar não é facilmente arrancado, não. Tem que ser algo sobrenatural para tirá-lo. Quando a Bíblia diz que a palavra é âncora da nossa alma, é a segurança que nós temos nela. Pastor, qual a certeza da sua salvação? A palavra de Deus é a âncora da minha alma. Os ventos vão soprar de um lado, do outro, mas a palavra de Deus é a âncora da nossa alma. Ei, você não se abala? Me abalo. Você não teme? Às vezes temo. Você não chora? Choro, Jesus também chorou. Você não sente aflição? Sinto. Sou humano. Mas quando nos lembramos da palavra que veio de Deus, ela se torna a âncora da nossa alma. Eu não tenho a palavra, eu mal trago uma Bíblia na igreja. O faminto come, o morto não come nada. Diz o texto aqui no versículo 19, volta aqui que eu estou destrinchando esse verso. Guarda todas as palavras desta lei e estes estatutos. Para que guardar? Para fazê-los. Conhecimento é pouco, prática é tudo. Fala com o pastor, diga conhecimento. Diga conhecimento. Diga conhecer é a metade do caminho. Praticar é a outra metade. Oh, meu irmão, hoje está todo mundo conhecendo. Hoje, então, com o advento da rede social, com a facilidade de postar, com a facilidade de escrever, está cheio. Todo mundo quer dar uma palavra, todo mundo quer escrever uma frase de efeito. Conhecimento hoje não é dificuldade, já foi. Antigamente, para você obter uma informação, você tinha que correr atrás. Eu me lembro quando era moleque, para mim poder fazer um trabalho, eu tinha que pegar o ônibus, ir até a biblioteca, pesquisar, pedir o livro para o bibliotecário. Quem lembra disso? Levanta a mão. Lembra? Levanta a mão. Você está ficando velho, viu? Né? Mas eu me lembro disso, e gostar, menino gosta, né? Gostar de sair de casa e pesquisar na biblioteca, e ali buscar, virava livro daqui, desenvolvendo. Hoje não, um clique, conhecimento tem demais. Hoje o problema não é a falta de conhecimento. Antigamente, nós usávamos a expressão, você tem que ser uma esponja, absorver tudo. Hoje não, seja uma peneira, retenha o que é bom e o que presta, porque tem muita coisa que não presta por aí. Quando você vai para a internet, olha quanta informação, não seja esponja não, porque a esponja absorve tudo.
Eu não tenho que absorver tudo? Não. Se você absorver tudo, você vai ser destruído. Seja uma peneira. Que a peneira, o que entra nela, só fica o que é sólido. E o que não é sólido vai embora. Hoje, com a mudança, porque o tempo muda. Não mudou? Sim ou não? Antes eu falava, menino, seja uma esponja. Hoje você tem que falar, seja uma peneira. Tem muita coisa aí que não presta, não retenha. Solta. Quem entendeu o que eu falei aqui, levante a mão. E é verdade. As coisas mudam, os tempos mudam, a geração muda. Se a gente não mudar, nós vamos ficando para trás. Se a gente ficar usando tática de 30 anos atrás, acabou, a geração é outra. O evangelho continua o mesmo, nunca vai mudar. Mas Deus tem várias estratégias. O pastor precisa ser um homem que se atualiza, que conhece, que vive no tempo atual, que enxerga a geração atual para poder alcançar as pessoas de hoje. Mas se ele ficar lá com a mentalidade de 30, 40 anos atrás, coitado dele. 30, 40 anos atrás não tinha internet, não tinha mídia social, não tinha nada disso. Mas ele está lá no tempo de trás. Não precisa dessas coisas. Precisa. Nós estamos saindo de uma geração que nem televisão assiste mais. Está aqui a TV, ó, na palma da mão. A pessoa fica tão de olho no celular que quando chega em casa não quer olhar para tela nenhuma. Ignorar isso que eu estou falando aqui, é andar para trás. É a geração. Quem entendeu isso, diga amém, Jesus. E é verdade. Deus é o mesmo, a palavra é o mesmo, mas as gerações mudam. E muitas vezes precisamos enxergar uma nova forma de poder alcançar essas pessoas, porque do contrário, não vamos alcançar mais ninguém e a culpa vai ser nossa. Tu és maravilhoso.